Nossa economia tem muita base, né, nas coisas que foram deixadas pelas missões. E o indígena vai fazer uma opção. Os jesuítas estavam liberdade e não os obrigavam ao trabalho escravo. As reduções espanholas nos legaram uma herança cultural muito grande. O símbolo de Guarani, de Guarani, tem. O nosso símbolo é esta ruína. Ruínas contam histórias. Esta começou no século XVII. Um dia, esta história já foi um sonho. Um ideal de cultura, fé, arte e civilidade. Um sonho construído com a força dos guaranis e com a fé dos jesuítas. Foram 100 anos que pareceram não ter fim. No século XVII, o continente de São Pedro pertencia à Espanha. Padres jesuítas criaram missões, onde a cultura e a fé dos guaranis e dos europeus se mesclavam. A primeira geração de missões foi destruída pelos bandeirantes, mas os jesuítas decidiram voltar. A vida tinha continuado do outro lado. Aí então ele vindo, a pessoa vindo do Paraguai, nosso avô vindo do Paraguai. Os jesuítas cruzaram o Uruguai e vão voltar. A evangelização dos guaranis tinha sido bem sucedida. Eles se tornaram cristãos de fato. Que nossa religião é católica, nunca usamos o livro. Nós trabalhamos assim dentro do coração, entendeu? Então se podia, com isso, começar obras novas. Então se pode passar uma nova fase que chamam de progresso. Aí que surgem os grandes templos. A missão era planejada para ser uma cidade moderna para milhares de pessoas, bem diferente de uma simples aldeia indígena. Tinha um número ideal de habitantes para cada redução, 4.000 índios mais ou menos, né? Quando ultrapassava muito isso, se fundava uma nova redução. São Borja foi a primeira. Depois surgiram Santo Ângelo, São Miguel e São João Batista. Junto com São Luís Gonzaga, São Lourenço Mártir e São Nicolau, nasceram o que hoje chamamos dos 7 povos das missões. A implantação, tá, de um modo geral, era comum. Quer dizer, eles tinham uma praça central, numa das faces tinha a estrutura principal, que era a igreja, casa dos padres e oficinas, e o cemitério, né? Então, formando um lado da praça. Os outros 3 lados da praça, então, tinham as casas dos índios. A partir das primeiras casas dos índios, cresciam as outras casas. Tudo crescia em frente à igreja. Tá? Atrás da igreja, só a quinta, que era a horta e pomar, onde os jesuítas traziam espécies nativas da Europa para adaptar, né, aqui no Brasil, né? E também traziam espécies nativas daqui para domesticar. No início do século XVIII, as missões eram as cidades mais avançadas do estado. Rio Grande, primeira cidade gaúcha, só seria fundada em 1737. Eles tinham uma vida ordenada, que era comandada pelo sino da igreja. Havia alguém que percorria as ruas de uma redução
E então em voz alta dizia: acordai, levantai-vos, que nasceu um novo dia, que precisa trabalhar-se e oferecer esse dia a Deus. As crianças então eram mandadas para diante do pórtico da igreja e ali rezavam a catequese. Depois então começa a ida à roça. O dia a dia principal é isso: conseguir que tanta gente, por 2 padres, tivesse trabalho, ocupação. E era um trabalho, vamos dizer, não pesado, e eles sabiam que isto era para eles mesmos, porque o padre não podia nem aceitar nada. Apenas 2 padres cuidavam da administração da missão. Sua autoridade dependia de boas relações com os caciques e pajés das tribos que moravam na missão. A necessidade de um e de outro de utilizar os conhecimentos de cada um. O jesuíta, para poder viver numa terra completamente desconhecida, com outras condições completamente diferentes da Europa, precisava do conhecimento do Guarani. E o Guarani acabou se utilizando também dos conhecimentos dos jesuítas no seu dia a dia. Os jesuítas ensinaram muitas coisas boas para os Guarani, né? Se tenta impor uma ideia, sistema civilizado, europeu e tal, mas no cotidiano a gente vê que na realidade, quando o padre não está olhando, o índio está vivendo a sua forma de viver ainda. O branco da missão aprendeu a língua do índio. Também eles se interessaram, né, para aprender, para depois dizer que eles são mestiços Guarani, porque isso não é verdade. E o Guarani aprendeu a falar a língua de branco já depois de grande, né? Os guaranis tinham vantagens em viver uma redução, mas nem sempre o catolicismo e a visão dos índios estavam de acordo. E o indígena vai fazer uma opção, né? E uma opção que vai exigir que ele abra mão de uma série de pautas culturais que eram próprias. A poligamia tinha um caráter econômico para o índio muito grande, porque o número de mulheres representava o poder do cacique. Porque ele produz mais. E para ele produzir mais, na maioria das vezes tem mais mulheres. Porque as mulheres é que produzem a maioria do alimento. Ou seja, elas ajudam na questão da roça, elas é que dão a fertilidade à terra. Tanto que o processo de distribuição de coisas era feito antes pelo cacique. O cacique sempre na casa indígena anterior é o mais pobre. Por quê? Porque ele dá tudo que tem. Então essa relação se torna importante a um homem ter várias mulheres, porque consegue produzir mais, consegue dar mais. Os padres eram contrários, evidentemente, à poligamia. Na redução isso termina. Mercadores de escravos queriam os índios. Portugal e Espanha discutiam sobre as fronteiras. Todos queriam um pedaço destas terras. Viver protegido em uma missão tornava os índios mais fortes. E o jesuíta é, sobretudo, um homem que está a serviço dessa coroa, da coroa portuguesa ou da coroa espanhola. E esse espírito da época é o espírito da contra-reforma, da salvação das almas tidas como hereges ou então os pagãos. Os jesuítas também aprenderam com os índios. De um lado nós temos o jesuíta, de outro lado nós temos o xamã, também chamado de pajé. Quando havia pestes, eles buscavam a solução com o xamã, com o pajé, porque o missionário já não mais atendia. Se é necessário que, para que ele permaneça na redução, para que ele esteja salvo dessas frentes de expansão, ele tenha que abrir mão da poligamia, tenha que abrir mão da antropofagia e tenha que rezar dentro de um determinado credo, ele tenha que seguir determinadas regras morais, disciplinares, ele vai fazê-lo. Com os jesuítas chegaram uma série de avanços ao Estado. Os índios que viveram nas missões experimentaram o que havia de mais moderno na Europa do século XVIII. A siderurgia gaúcha iniciou nas missões. São João foi uma redução que partiu de São Miguel. Eles tinham um número ideal de habitantes para cada redução. Surge de São Miguel, depois superpopulado, então, com 5 para 6 mil, surge São João. O metal é muito precioso. Existe um processo de produção de metal já dentro de São João Batista, né, em processo semi-industrial, né, de produção, mas mesmo assim é pouco metal para a quantidade de índios
está reduzido. O padre Sepe, aqui em São João, começou a trabalhar com fundição de ferro. Ele pegava a pedra, o Itacuru, que é a pedra que foi utilizada na construção aqui da igreja, né? Moía essa pedra, submetia a alta temperatura e daí extraía o ferro. Dentro da missão eles têm um processo de produção que é europeu, né? Então eles vão para as oficinas para produzir coisas. Produzir estátuas, produzir instrumentos, produzir ladrilhos, tijolos, telhas, etc, etc, etc. Esse conhecimento dos padres ajudou muito o Guarani. Os missionários que vieram para cá não eram gente inexperiente, coisa nenhuma. Eram os mais sofisticados da Europa. Nossa arte missioneira tem características sensacionais para um olho observador e atento. Nós temos um grande patrimônio, um barroco original, que tem características próprias. E uma delas é o seguinte, é ser uma arte em que aparece pela primeira vez a participação do autóctone, do indígena. A arte missioneira revela traços do índio em rostos e detalhes. Não é apenas a reprodução da arte europeia, mas começa a revelar os primeiros traços do gaúcho. Há um primeiro ciclo de produção, então, em que as imagens foram elaboradas ou por artesãos europeus, pelos próprios padres, ou pelos índios em processo de aprendizagem, e que são imagens calcadas em modelos essencialmente europeus e que traduzem, então, uma imitação, uma cópia. Há imagens que, se por um lado, é claro, são imagens com motivos, com modelos europeus, são imagens de santos, que revelam aí a sensibilidade dos índios. É uma arte de catequese. A imaginária missioneira está muito cheia de Cristos, do Salvador sofredor. Os artistas guaranis deixavam sua marca. Nesta imagem, São Miguel Arcanjo pisa em um diabo que tem o rosto e as roupas de um bandeirante. Era a lembrança da destruição das primeiras missões. Diversas orquestras foram formadas nas missões. No mundo castelhano colonial, eram consideradas as melhores. As próprias crianças, sobretudo meninos talentosos, aprendessem já a tocar os mais diversos instrumentos e desde cedo. Tinham muita cultura e arte musical, isso sei, né? É a capacidade do índio para isso. E essa produção artística se traduz especialmente concreta e materialmente nos edifícios. Na arquitetura dos prédios das missões estão retratados dias de fé e trabalho. O Guarani aprendeu muita coisa com eles que hoje a gente mantém e com certeza valoriza um pouco a coisa do branco também. As missões trouxeram para o Rio Grande a ideia de que era possível unir a Europa com a América sem violência e com respeito. Não resistiram para sempre, mas influenciaram decisivamente na vida do continente de São Pedro. Além da fé, as missões também se tornaram uma potência econômica no Rio Grande do século XVIII. A certa altura, os jesuítas missionários foram falar com um cacique em que depuseram muita confiança. O que nós podemos fazer em prol dos índios para eles deixarem a bebedeira? Então ele disse, dê-nos bastante erva mate. A erva mate se transformou em um produto de grande sucesso. E é exportado daqui, vamos dizer, de Santo Ângelo, Rio abaixo, Uruguai, La Plata até Buenos Aires, depois todo o continente argentino, subiu os Andes e depois do outro lado, embarcar o navio e chegar até Lima. Essa era a melhor erva mate. Então, quer dizer, a nossa economia
tem muita base, né, nas coisas que foram deixadas pelas missões. O gado prosperava e alimentava a população missioneira. Couro, guampas e graxas eram exportadas. Foi uma coisa trazida pelos jesuítas, né, que daí depois se ampliou. 60% do comércio do prata passava pelas áreas das missões jesuíticas no Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Essa fusão de culturas que teve, né, nos deixou vários legados. A história dos guaranis nunca mais foi a mesma. Lendas receberam personagens jesuítas como benfeitores, amigos dos índios. Numa viagem, jesuítas e índios foram pegos por um grande temporal. Tiveram medo de morrer com os raios que caíam por toda a parte. Milagrosamente, apareceu Nossa Senhora apontando o caminho de um abrigo. E os índios exclamaram: Tupã-Siretã, terra da Mãe de Deus em Guarani. A herança, digamos, cultural dos índios não foi interrompida. Correm boatos sobre tesouros enterrados pelos jesuítas ao deixarem as missões. Prata, ouro e pedras preciosas. Bororé é um índio fantasma que noite e dia vigia os tesouros escondidos. Aventureiros, curiosos e caçadores de tesouros somente chegam aos tesouros se ganharem a amizade do índio. O sangue desses índios foi uma semente cultural que eles nos deixaram. Hoje nós mantemos muitas coisas ainda, 60% a gente mantém as nossas culturas tradicionais, né? Antes de Rio Grande, antes dos farrapos, antes de Porto Alegre, as missões deram aos gaúchos um exemplo de civilidade, fé e vida comunitária. Há um pouco do ideal missioneiro em cada reza, em cada obra de arte, em cada esquina das cidades do estado. Mas o ideal de um novo mundo não ia durar para sempre. Uma tragédia vai marcar o fim do sonho das missões. Esta história reserva muitas surpresas. pada uji. Pada jurnal ketung ucap pada uji.